quero desejar primeiro bom dia a todas e todos que assistem essa primeiro podcast da nossa plataforma Eventos Associativos, e eu tenho o prazer de começar esse projeto novo com um cara que talvez eu tenha encontrado não mais do que 5, 6 vezes na vida presencial, na vida presente, mas é uma conexão de uma vida inteira. Gaetano Lopes, fundador e presidente da Gael Comunicação e Entretenimento. Gael, seja muito bem-vindo. Pô, é o primeiro mesmo? É o primeiro podcast, sim. Muito legal. Então, prazer, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui. A gente não podia começar melhor, porque, na verdade, quando a gente faz um material como esse aqui para poder te entrevistar, Gaetano, a gente vai atrás das fontes. E as fontes, quando eu perguntei para as pessoas que te conhecem, quem é Gaetano? A primeira resposta foi assim, muito família. Pai, marido, capaz de viajar dias para dar um beijo na mãe e voltar, e se dedica diariamente aos filhos para torná-los pessoas melhores. Admirável, coração, bondade. Bondade é unânime na tua vida. Autêntico, monstro profissional, ótimo relacionamento com quem é ente da cadeia produtiva, gosta de pessoas, abre qualquer porta, senta em qualquer cadeira e é uma pessoa extremamente querida pelo mercado. Essa foi a definição rápida que eu tive a teu respeito e sem qualquer rasgação de amizade que a gente tem sobre você, cara. Acho que isso aqui diz muito a respeito da pessoa que você é e o profissional que você também é e o quanto você representa para esse mercado. Então, cara, primeiro, prazerzão estar aqui contigo. Essa primeira pergunta é o autor e a sua obra. Em vez de eu contar quem é Gaetano Lopes, conta você quem é Gaetano Lopes, quais são os seus interesses e como é que você constrói a tua vida pessoal e profissional, por favor. Poxa, fiquei emocionado aqui, eu vou chorar, hein, galera? Como bom canceriano, né? Cara, bom, primeiro de novo, prazerzaço estar aqui, obrigado pelo convite. Eu não sabia que era o primeiro, então agora fiquei mais honrado ainda por ser o primeiro, né, aqui nesse teu podcast. Cara, eu sou, assim, em uma curta frase, né? O Gaetano eu sou gaúcho, eu tenho a tua idade, 48, somos de 76. Minha vida... Modelo 77. Hein? Modelo 77. Modelo 77, tendo que, né, mudar aqui a lataria um pouquinho. Mas é isso, 48, naquela geração gaúcho, né, nasci no Rio Grande do Sul, nunca imaginei que eu ia trabalhar com eventos, com comunicação, não estudei para isso. A minha vida foi me levando para isso. Mas sou pai de 6 filhos, 5 meninas e um menino. Todo meu segundo casamento. Meu primeiro foi com uma pessoa famosa, uma cantora incrível, né, a Elba. A segunda é com a Duda, que é a minha sócia na agência, diretora de criação, incrível. E no final do dia, cara, eu acho que é um pouco do que você, né, te disseram sobre mim, assim, gosto de gente, gosto de pessoas, gosto de fazer isso, de realizar, né, encontros, né, eventos, porque é uma coisa que mexe muito com a emoção das pessoas, né? Independente do tipo de evento, seria associativo ou corporativo. Quando você realiza, eu comparo muito a nossa atividade com casamento, né? Que é um tipo de evento, inclusive. Assim, tem aquele momento de emoção, né? Tem aquele momento que não pode errar. E fazer isso e ver isso dar certo é muito legal, né? Eu brinco com todo mundo, com minha família, meu time todo. O nosso papel é servir, né? Se você perguntar em uma palavra o que eu gosto de fazer, é servir. Ser um serviçal nesse sentido mesmo, de olhar para o outro, de dar para o outro alguma coisa que pode melhorar o humor, melhorar a saúde, melhorar a vida. É isso que eu gosto de fazer e é isso que todo mundo sabe que eu faço a vida inteira. Quando você fala de servir, já começa a falar um pouco a esse teu respeito. Quer dizer, primeiro que eu acho que quem trabalha no mercado de eventos e que chega longe, entende que a sua principal função é muito mais ouvir do que falar. É muito mais moderação do que protagonismo. Faz sentido isso? 100%, cara. Eu tô há 28 anos nesse negócio. Rodrigo, 28, quase 30. E comecei com 20 anos, exatamente. E no começo da minha carreira, a maior dificuldade que eu tinha, eu fui montar a agência, fui parar neste nosso setor. Eu comecei no setor de entretenimento, né? Show business. Porque, na verdade, eu não sabia ouvir. Moleque, né? Imagina, eu falava pra caramba, eu adoro falar. Mas eu achava que vender era parar na frente de um cliente e apresentar e falar sem parar, e eu não sabia ouvir, não tinha noção do que aquele cliente queria comprar. Né? E isso, assim, a primeira agência que eu montei imediatamente foi para entender
o que os clientes precisavam e não simplesmente para empurrar o que eu achava que era legal, né? Isso é um processo de escuta muito absurdo. Hoje, com a maturidade, assim, realmente a grande diferença, olhando para o passado e para o presente, né, é que hoje eu aprendi a ouvir muito mais do que falar, do que contar, né, a ouvir o mercado, a ouvir os clientes, mas não só o cliente, né, a ouvir fornecedor, ouvir as dores de quem está ao teu redor. É só assim que a coisa cresce, cara. Hoje hoje a galera é muito especializada em projetos grandes, né? Quer dizer, vocês estão com o G20, Helmut Pro, vocês têm uma série de projetos, Festival PEF, uma série de eventos que já passaram pela história de vocês, alguns dos quais vocês continuam, o Festival Negritudes da Globo, que é uma parceria forte com a Globo, de uma série de ações parecidas com essa. Como é que foi essa transição dos eventos pequenos para os eventos grandes? Daquelas pequenas ações, essas grandes ações, que momento teve? Ô, Rodrigo, eu vou te contar uma verdade. Tá? A gente come feijão com arroz todo dia. De vez em quando tem um caviar, de vez em quando a gente tem uma lagosta. A gente não come lagosta todo dia, é mentira. Né? Vamos falar a real. Todo mundo. Assim, a gente faz evento todo dia e não tem pequeno, médio e grande. É claro, você entra no site, recebe a apresentação, tem uns vídeos bonitos, a gente põe, né, aquelas que a gente acha mais legal. Mas assim, todo dia. É convenção, é corporativo, é associativo, é uma máquina. Né? A HL, como qualquer outra empresa do setor, vive do dia a dia. Né? Mas eu acho que tem uma diferença, pelo menos assim, isso a gente é reconhecido. Quando você fala um pouquinho, né, aí quando, né, o que te contaram sobre mim, na verdade, tem um espelho muito claro sobre a agência que eu montei. Né? E hoje conduzida pela minha sócia Eliana e pela minha sócia Duda. Que a gente preserva muito as ideias. Né? A gente, acima de tudo, busca como diferencial, e talvez eu tenha aprendido isso quando eu fundei com o Marcelo Serpa, com o Zé Madeira da UMAP, que são, né, pessoas de ideias e poderosos, absolutamente nada substitui uma boa ideia. E aí sim aparecem essas coisas, esses projetos grandes, né, esses eventos fora da caixa de verdade, como se diz no jargão da publicidade. Claro, a gente adora fazer isso, eu gosto de loucura, né? Eu brinco que a gente come arroz com feijão, mas tem que ter aquele ovinho estrelado em cima, tem um azeitinho meio trufado, né? Tem uma farofinha especial, porque é arroz com feijão, mas senão vira tudo igual. Eu te faço a mesma pergunta, cara, você que está super acostumado, também tem uma carreira brilhante na área de eventos associativos, qual é a diferença de um para o outro? É isso que a gente tem que achar. Essa pergunta é mágica, cara, e muitos cursos palestras que eu dou, esse é um assunto que sempre surge, porque o mercado é formado mais por eventos pequenos e médios do que pelos eventos grandes. E as empresas estão muito mais acostumadas a atender esse perfil de evento do que os grandes eventos. E meio que criam um tabu em cima dos grandes eventos. Cara, o grande evento tem o mesmo desafio do pequeno. Exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. E o princípio da construção, do início do princípio da construção até a realização, é fazermos fundações bem feitas. Porque qualquer prédio sustenta a 500 metros ou a 1 quilômetro para cima, se a fundação estiver bem feita. É isso. Se você tentar ficar reconstruindo o prédio ao longo do tempo, você vai crescer o prédio, esse é o primeiro pressuposto do grande perigo que você vai ocorrer na tua vida. Então, quer dizer, a diferença do pequeno projeto, médio projeto para o grande, não é do ponto de vista organizacional total, e nem da capacidade. Mas eu acho que aí tem uma questão que é importante eu tocar com você, que é a palavra sonho. E acho que a tua vida é parecida com a minha. A gente sonha muito. Porque acho que qualquer pessoa que chegou onde você chegou, a sua vida é pautada em sonho. Você é um cara que foi puxado pelo Zé Vitor Oliva para poder fazer a criação de uma agência. Depois você vai para a UMAP, quer dizer, quais são as características pessoais que Gaetano tem que te fazem ser reconhecidos por esses grandes caras para querer fazer com que você fique perto deles, criando e desenvolvendo grandes negócios? O que você acha? O que você atribui como sendo um skill, como sendo uma ferramenta tua? Eu acho que talvez eu seja um pouco redundante aqui, mas eu acho que eu preciso voltar lá atrás, de uma forma muito rápida. Acho que preciso voltar lá atrás no começo da minha vida para mostrar o que me parece que é o que faz sentido quando as pessoas olham para mim e falam, caramba, esse cara é diferente. Né? Assim, eu digo que eu tenho alguns grandes ídolos da minha vida, pessoas que foram muito importantes na minha carreira profissional, né? Para chegar aqui hoje, estar aqui conversando com você, com esse reconhecimento aí que você puxou do mercado. Obviamente, a primeira pessoa foi minha mãe. Meu pai morreu muito cedo. Então, minha mãe me mostrou como é que a gente arregaça a manga e trabalha sem medo. Minha mãe, para nos criar, meu pai morreu, tinha 9 anos. Eu trabalhava em 2 empregos. Eu ficava sozinho em casa com meu irmão de 7. Então, eu lembro da minha mãe, até ali a adolescência, trabalhando sem parar,
Não tinha tempo ruim, né? Eu aprendi isso com ela. Não tem tempo ruim. E nesse nosso setor não pode ter tempo ruim, né? Acho que o primeiro skill de quem me conhece hoje é não tem tempo ruim. A gente arregaça a manga, a gente brinca que a gente é graxa mesmo. Tem ideia, não sei o que e tal, mas, cara, eu vou hoje em batizado de amigo meu e fico catando papel no chão. Não é assim? Então, isso é a primeira coisa, né? A segunda coisa é, eu entrei muito jovem, eu virei atleta, sou judoca, sou, né, professor de judô, professor de jiu-jitsu, eu fui para a luta, né? E no esporte, especialmente na luta, a gente aprende a resiliência. Não é só trabalhar duro, é trabalhar e ser resiliente, porque vai dar errado. A nossa atividade, ela é uma atividade de gente maluca. Ela é feita para dar errado, né? Não dá errado porque a gente tem experiência, porque a gente faz isso há 30 anos. Então, quando a gente fala, não faz assim, vamos fazer assim, é porque a gente já errou aquilo ali. Não é porque, né, assim, está escrito em algum lugar somente. Tem uma coisa da experiência. E a luta é um pouco isso, o esporte. Né? Para você ser campeão, você tem que perder muito. Para você, então, na luta, aprender a derrubar, você tem que cair o tempo inteiro. Né? Então, aqui tem uma segunda parte que é a resiliência. Né? Eu casei com a Elba. Né? E ali me abriu um mundo do entretenimento brilhante. Né? Não só do ponto de vista de network, eu não sabia o que era naquela época, eu tinha 20 anos. Mas o mundo da arte, né? O mundo do caramba, como é que nascem as coisas? A minha filha mais nova, no meu primeiro casamento, está fazendo o TCC dela agora sobre processo criativo. Eu achei brilhante a escolha dela, porque eu não tinha ideia, né? E a gente, na nossa atividade, ela é uma mistura, igual engenharia, igual construção, obra civil. Você tem os engenheiros, nós precisamos ter engenheiros, né, na execução de projetos, mas a gente precisa ter os arquitetos, porque senão qual é a diferença de uma casa para outra, de um prédio para outro? Esse mix no nosso negócio é importantíssimo. E ali, né, casado, começando a minha carreira profissional nesse setor, na área de entretenimento com a Elba, eu entendi o que era criação e arte. Mas não a nossa criação, né? Estou falando de arte mesmo, na sua essência. Isso foi muito importante na minha carreira. E aí, sim, eu resolvi abrir a agência e conheci o seu Zé Vitor. Com ele, eu aprendi algumas coisas muito relevantes. Apesar de ser um doido, um grande amigo, um beijo para você. Não vejo há um tempão, inclusive, mas fomos sócios 9 anos. Primeiro, network. Né? Um cara que vem do gallery, um cara que vem da noite, um cara que vem do relacionamento, a importância do network. Né? Ali eu entendi com ele o que era, em primeiro lugar, o network. Segundo, que é uma das coisas que eu nunca mais esqueci, que a gente está falando aqui, que é a engenharia da história. Ou seja, cara, se você vai fazer uma parada, se você fala que vai fazer um evento, faça melhor do que o teu cliente espera. Faça muito bem feito. Não faça de qualquer jeito. Não justifica. Isso não tem justificativo. Aprendi isso com ele. Né? Depois com o Marcelo Serra. Quando eu conheci o Marcelo, na verdade ele me conheceu e fez o convite para o MAP. Ali eu entendi o poder de uma ideia, não necessariamente cultural, criativa, mas o poder de uma ideia para o nosso dia a dia. Né? E o respeito pelas pessoas. Né? Você ter o Marcelo é um cara que eu admiro demais, aliás, um grande beijo, Marcelão, porque é um cara que não tem absolutamente ninguém que eu conheça que fale alguma coisa mal dele. E eu acho que provavelmente um pouco do que você falou de mim é mais ou menos isso. Assim, devo ter um ou dois aí que não gostam de mim. Um beijo para vocês também. Mas, assim, eu não conheço, né? Porque a gente constrói uma carreira indo sem pisar errado. Não é não errando. Não, né? A gente tem princípios, né, Rodrigo? Assim, é não vacilando onde não pode vacilar, é não fazendo bobagem, é não tratando mal as pessoas. Aí a gente cresce. Então, eu acho que esses 5 pontos montam o meu caráter profissional até aqui. Sensacional, Gaetano. Primeiro, obrigado pela resposta, acho que é justamente... Um pouquinho longa, mas precisava. Mas é boa para contextualizar essa história toda aí. E quais são as características das pessoas que você costuma trazer para perto de ti, profissionalmente? Aí é o seguinte, cara, deixa eu te falar. Eu não me formei, então eu sou burro intelectual. Voltei a estudar agora, eu sou universitário. Vou me formar. Não consegui ir lá quando eu era moleque, casei cedo, tive um monte de filho, então agora eu voltei, eu dou muita importância obviamente, para a universidade, para o estudo. Adoro estudar, só não fiz faculdade. Mas quando eu vou entrevistar alguém, a primeira coisa que eu procuro é saber se a pessoa tem sangue nos olhos. Isso para mim é a coisa mais importante. Né? Ainda mais no universo, de novo, que a gente fala que é uma mistura de ideia com execução. Né?
é muito mais legal, é muito mais fácil você ensinar uma pessoa que tem motivação, né? Ela não tem instrução, mas ela tem motivação, do que você pegar uma pessoa que é extremamente estudada, profissional, vários cursos, mas é uma pessoa que não anda, não vai para frente, né? Então, eu, em primeiro lugar, olho se tem sangue no olho, se está afim realmente de aprender, né? De trabalhar. Aí a gente monta, vai para o programa de trainee e começa a trabalhar. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, dependendo da função e da área, aí a gente faz muito mix, tá? Assim, na nossa atividade, né, a gente precisa tomar cuidado para o cara do credenciamento não ser só credenciamento, para o cara da técnica não ser só técnica, e por aí vai, né? Fazer essa mistura é muito importante, né? Especialmente para a molecada que está chegando aí. Mas é entender que soft skills essas pessoas têm do ponto de vista técnico, né? Ainda mais no mundo digital que a gente vive hoje. Então, muitas vezes eu recebo gente que está lá, que é garçom, cara. O cara era garçom, ou o cara era Uber. Mas ele tem a fim de aprender e ele se formou em administração e nunca trabalhou com eventos. Vambora, né? Muito, assim, é um exemplo real esse, tá? E aí a gente vai treinando essas pessoas, vai dando oportunidade para elas. Agora, qual é o desafio sempre? Essa oportunidade de treinamento, ela não, né? Entra onde? Vai procurar onde? Não tem, né? Não tem faculdade de fazer o que a gente está falando aqui. Tem um cursinho ou outro, IATEC e tal, mas no final do dia, a base não tem ainda organizada do ponto de vista, né, de instrução. E eu acho que é aqui que a gente tenta fazer a diferença dentro de casa, pelo menos com a nossa turma, né? Eu acho que sem ilusões é uma palavra uma frase que determina bem o profissional de eventos. Acho que tem outra, fidelidade. Um nível de fidelidade ou de comprometimento, de uma permanência ao maior tempo possível. Veja, você tocou justamente no ponto que é uma ferida desse mercado, que às vezes é a falta de capacitação de mão de obra, a gente precisa pegar gente de outros setores, trazer para perto, treinar e colocar esse cara para o mercado. Até a gente fazer isso tudo acontecer, é um investimento de dinheiro e de tempo enorme para poder transformar em profissional. Se esse cara sair nessa etapa do aprendizado, a gente fica com muito pouco, não empresarialmente, mas a gente acaba não conseguindo aproveitar mais essa pessoa e a gente acaba não formando essa pessoa ao médio e longo prazo. Acho que essa é uma parte perigosa. Sim. Fidelidade, dedicação, resiliência, saber ouvir, são características que são eminentes, pessoas coerentes acima de tudo. Claro. Acho que o bom profissional de eventos tem que ser um cara coerente. Precisa ser coerente. Um cara com fé. Fé no sentido no sentido mais amplo da palavra. Total. Para muitas vezes, acho que assim como eu, você já se viu em situações que você falou, caceta. Rodrigo, a gente tem lá na agência uma santa, uma estátua, que é a Nossa Senhora dos Eventos. A gente reza para ela. A gente reza para Nossa Senhora dos Eventos. Né? Assim, porque, deixa eu te falar, cara, de novo, eu vou repetir. Você sabe o que eu tô falando? É feito para dar errado. É isso. É feito para dar errado, cara. Quando eu montei a HL com o Marcelo Serpa, eu perguntei para ele e para o Zé Madeira, os dois sócios da UMAP, a agência mais premiada do mundo, não sei o que e tal. Falei, Marcelão, por que vocês estão me chamando para quê, cara? Deixa eu entender. Vocês são publicitários, premiados. Para que vocês estão me convidando? O meu negócio não é o de vocês. Vocês querem abrir uma agência? Ele falou, não, o mundo está mudando. O mundo da comunicação, da publicidade está mudando. Cada vez mais experiências como a que você promove vão ser mais importantes para a sociedade, para as marcas e tal. Isso em 2011. Isso que eu te perguntar aqui no 2011. Falei, eu estava morando no Rio, né? Foi quando eu mudei para São Paulo. Eu falei, legal, tal. Mas por que vocês não abrem uma agência ou vocês não compram alguém que já é grande e tal? Não. A gente tem uma cultura muito própria e a gente... E ele falou, essa frase eu nunca esqueci. A gente nunca fez isso, nunca se meteu a fazer isso. Porque o dia que a gente fizer um evento, sei lá, para um cliente nosso, e o microfone dele falhar no palco, eu perco a conta publicitária dele. Exatamente. Tem coisa muito maior, né? Exatamente. Então, assim, é um trabalho de corno nosso. Esse é um business muito curioso. Mas a gente gosta, né? É isso que eu ia te falar, porque assim, são poucos os caras que a gente conhece que são ex-profissionais de mercado de eventos. O cara vai querer, ele não quer mais sair. Nunca mais. Nossa, existe algum feitiço por trás dessa história. Esse é um dos objetivos da plataforma, é tentar entender, cara, que feitiço é esse? Por que a gente é tão apaixonado por esse negócio? Porque, cara, a gente, por muitas vezes, abre mão da família. Que, assim como para você, para mim também é o princípio de tudo. Quer dizer, a base está ali. A gente abre mão de datas festivas para poder trabalhar organizando evento, e muitas vezes se ferrando em pavilhões, se ferrando em espaços frios, transformando naquele ambiente com vida. Enfim, passando por toda a transformação do evento daquele chão para voltar a ser um chão X dias depois, passando pelo momento do pré, do durante, do pós. Quer dizer,
Que mundo é esse? Tá maluquice do cacete. Cara, 14 anos de entretenimento. Agora a gente voltou a fazer. Mas antes da agência existir como mercado corporativo, eventos desse tipo, o meu negócio era só entretenimento. 14 anos sem passar Natal, Réveillon, Carnaval, aniversário em casa. Sempre viajando nessas datas, porque trabalha-se de quinta a domingo à noite no entretenimento. No total. Como é que você gera seu time, Gaeta? Como é que você faz a gestão do seu time? Quais são os... Cara, assim, acho que tem uma parte muito... acho que a grande diferença, que é o que forma a cultura da HL, do meu jeito de trabalhar, e das minhas sócias, que agora estão levando isso adiante, a primeira coisa é olho no olho. Assim, tem lá 1 milhão de processos que tem que ter para organizar a coisa, mas no final do dia é olho no olho. Se você perguntar, isso eu te garanto, para qualquer pessoa que trabalha com a gente, ou freela, ou fixo, ou até fornecedor, né, pergunta hoje, liga para qualquer um e fala, cara, o Gaetano está falando uma história aqui, é verdade? É assim mesmo? Eu tenho certeza absoluta. Todo mundo vai dizer, cara, é do cacete trabalhar aqui. Porque é papo reto, sabe? A gente tem um time muito legal, obviamente ele cresce, diminui, agora com o G20 está absurdamente gigante, mas assim, tem uma coisa da cultura da empresa, e a nossa cultura é uma cultura leve, né? Porque tem a ver com as pessoas, as empresas são feitas de pessoas, né, Rodrigo? Eu digo que se amanhã, Deus me livre, pegar fogo na agência, queimar tudo, computadora direto, zero, no dia seguinte está todo mundo trabalhando, a gente não perde nenhum negócio, porque está tudo na cabeça das pessoas. Então, a nossa relação, né, como equipe e gestão tem que ser para que as pessoas se sintam à vontade, para que a gente respeite as diferenças, né? A gente que tem filho sabe como é difícil, e depois da pandemia, então, essa coisa do volta presencial, não volta presencial, assim, a gente tem uma gestão muito leve, eu, a Eliana e a Duda, sobre esse aspecto, que é visceral. Assim, quem está com a gente, tá porque gosta de trabalhar com a gente, né? Não tá porque só está ganhando uma grana, tá porque acha legal. Tá porque acha legal a gente, tá porque acha legal o que a gente faz, né? A gente amadureceu o suficiente na vida para dizer assim, tem coisas que a gente não quer mais fazer, tem pessoas que a gente não quer mais se relacionar, e isso é muito bom. E aí, cara, você atrai a Libertador. Não é Libertador. É Libertador e você atrai só energia boa, né? Então, assim, quando vem eventualmente uma peça diferente, ela fica pouquinho, porque ela não se sente confortável num lugar desses. Né? E essa forma de gerir também permite mais liberdade, certo? 100%. Eu digo o seguinte, você acredita mais na mente. Portanto, naquela etapa da construção, no momento da contratação, se a pessoa percebe que ela vai ser gerida pelo macro e não pelo micro, ela é muito mais capaz de criar. Os erros ficam muito... você consegue tangibilizar melhor a capacidade de errar daquela pessoa. Sim. Quando você permite que ela crie mais, porque você vai dar a ela um grande voo. E se no grande voo ela fizer um voo de galinha, você logo percebe que é o voo de galinha. Se você gera ao contrário, você ficar analisando o voo de galinha que ele dá, você nunca vai perceber se essa pessoa vai ser aquela pessoa capaz de estar contigo no momento que você fizesse um grande voo. Portanto, quero dizer o seguinte, a equipe é formada por uma parte que vai lidar com gestão, outra parte lidar com operação. Mas esses caras da operação, quanto mais eles forem gestores Sim. de si próprios e capazes de gerir times, normalmente você tem que contratar X pessoas, são esses caras que estão contigo para poder fazer justamente com que isso aconteça. Esse é um grande desafio do mercado. E, de novo, assim, acho que em vários setores acontece isso, mas no nosso, a capacidade de gestão pessoal, de people skills, como fala em inglês, ela é essencial. Você pode ter todos os processos, todos os níveis, está ali tudo certinho, mas se você não tem o trato, se você não sabe lidar com pessoas, não vai dar certo. Vai. E aí, quando começa a cair as pecinhas, né, cai igual o dominó, cara. Quantas vezes na vida a gente já teve que ir lá botar a rádio, segurar, assim... Eu já perdi a noção de quantas vezes. Você falou que as empresas são de pessoas para pessoas. Eventos também. Né? Eventos também de pessoas para pessoas. Portanto, o participante é muito mais capaz de aceitar um erro que acontece normalmente em evento. Alguma coisa pode acontecer, e o risco é muito grande de acontecer. Quando ele percebe que ele está sendo bem acolhido, onde a energia do ambiente se faz presente, ele consegue sacar isso logo na chegada, pela forma diferente que ele é recebido, do que de outra forma. Queria fazer uma avaliação com você, Gaetano. Eu acho que esse mercado de eventos, de entretenimento, mudou muito. E talvez o grande marco dessa mudança toda foi a pandemia. Até a pandemia, a gente tinha um cenário onde a gente já fazia o prenúncio de que aquele modelo, de uma certa maneira, estava chegando ao fim.
A gente falava de eventos híbridos, a gente falava dessas questões de que as etapas de duração de um evento, entre o pré, o durante e o pós-evento, se a gente analisar, 99% dos clientes, outros parceiros da gente, gastam dinheiro no pré e no durante e não deixam para gastar nada no pós para poder manter essa comunidade engajada, já pensando na sua próxima edição. Sim. E isso é uma virada de chave pesada que rolou durante a pandemia, o que de uma certa maneira fez com que o mercado como um todo mudasse, no seguinte sentido: abrimos espaços para que novos promotores de eventos surgissem, grandes figuras como influenciadores digitais. Foi também um momento em que as associações perderam protagonismo na realização dos grandes congressos. Perderam não significa, isso não é perder, significa entender essa posição do mercado. Mas as empresas que patrocinavam as empresas que patrocinavam essas associações entenderam que com os 15 milhões de marketing que ela tinha para poder gastar com X projetos que ela fazia, ela gasta agora 10, 5 para o dela. Quer dizer, ela começou a criar o projeto dela, onde no dela ela é a voz, ela é a persona e ela é a marca que aparece para toda aquela comunidade. Portanto, ela faz uma ativação de tribo muito mais forte, diminuindo um pouco o investimento nos demais eventos que acontecem. Quer dizer, então houve aí uma transição pesada durante a pandemia, mudança de cabeça de mindset das pessoas, da forma de trabalho, da relação das pessoas com o planeta. Esse é um ponto que eu quero tratar contigo depois, não agora. Mas queria saber o seguinte: como é que você percebe essa mudança do pré para o pós-pandemia? Como é que voltaram os promotores de eventos, as agências, os patrocinadores e os participantes? Vou repetir: os promotores de eventos, as agências realizadoras, os patrocinadores e os inscritos. Eles continuam buscando aquilo que eles buscavam antes ou isso rotacionou para outro lugar? Cara, eu acho que, assim, teve uma rotação. Eu vou te dar a minha percepção. É 100% da minha percepção, porque, né, se botar aqui mais 10 na mesa, pode sair briga. Mas a minha percepção, e aí tem muito a ver com o tal do novo normal, né? Parece uma mentira, né? Parece que já fazem 10 anos essa pandemia. Exatamente. É uma loucura isso. Assim, mudaram algumas coisas, claro, mas tem uma coisa que não mudou, que é a cabeça das pessoas. E isso é muito importante a gente olhar e entender, né? Se você parar para pensar a quantidade de atividades, né? A indústria de eventos, de um modo geral, eventos e entretenimento, ficou 2 anos, foi a mais atingida pela pandemia. Turismo, eventos e entretenimento. Isso anda tudo junto. 2 anos sem emitir um boleto. Gente, vamos combinar uma coisa? Hoje ainda, depois de tanto tempo, quem fala que não tem dívida ou está mentindo nesse nosso setor, né? Ou está mentindo, ou caramba, vem aqui sentar que eu quero começar, que me empresta um, né? Então, assim, a gente está trabalhando hoje, né? Então, mudou, claro que teve uma rotação, né? Agora, o que acontece? Como a cabeça das pessoas parece que esqueceu que teve uma pandemia, basta olhar o mundo, né? 2 guerras em andamento grandes, depois de uma pandemia que a gente achou que todo mundo ia morrer. Assim, volta-se a um consumo excessivo neste nosso setor, o que é uma coisa muito boa, mas ela gera uma bolha gigantesca e o exemplo que você deu é real, né? Então, quando a gente tem empresas apoiadoras que deixam de apoiar ou diminuem o tamanho do apoio porque querem fazer o seu, tem a ver extremamente com o universo digital e com a forma de consumir das pessoas hoje, né, que é totalmente diferente, né? Basta você entrar num cinema hoje. Ele tá, assim, se não está vazio, está meio vazio, né? Porque mudou. Tudo hoje é aqui na TV, tudo é no celular. Então, assim, esse hábito de consumo mudou. E um enxame de atividades, né, uma brigando com a outra, uma canibalizando a outra, nesse nosso setor, é natural que dê um chacoalhão e comece agora a entender quais são os que têm estrutura para ficar. Não só em relação às agências ou os produtores, né? Muita gente quebrou, você sabe disso, nesses 2 anos de pandemia e não conseguiu retomar suas atividades depois. E aí incluo aqui fornecedores, tá? Que é essencial para a nossa atividade. A gente não vive, né? A gente como agência é terceiros, galera. Se você não tem o bom fornecedor, ferrou, né? Muita gente quebrou, muita gente surgiu, os grandes continuaram. Agora, para mim o recado é: a rotação mudou, as pessoas consomem eventos de um jeito diferente. E tem um enxame de eventos no mercado. Associativos, então, é inacreditável, né? Como é que faz? Como é que sobrevive assim, né? E aí não é sobre tamanho, é sobre relevância. Repito, organizar bem feito na minha época e na sua, quando a gente começou, era a coisa mais, né? Ligavam pra gente para dizer assim: cara, você pode vir aqui,
porque eu preciso que você organize um evento para mim, porque eu não tenho que organizar bem feito. Hoje não é mais sobre fazer bem feito, Rodrigo. Hoje é sobre conceito, ideia, conteúdo relevante. Aquilo que a gente está promovendo ali traz realmente relevância para a audiência? Então, beleza. A briga é por audiência 100%. Esse mundo de hoje é um mundo lotado de oportunidades, mas com riscos de ciladas eminentes. Total. Rede social é a primeira. O rápido julgamento que pode te condenar ou te levar ao céu sem que você entenda muito bem esse movimento. Capacidade de ação, agilidade, portanto, essa é uma outra percepção de para onde o mercado está indo. Porque, quer dizer, fazer aquele trabalho que hoje em dia é uma commodity, quer dizer, hoje acho que as agências, de maneira geral, organizarem um bom evento, para isso que elas foram chamadas, quer dizer, apesar de já ser um trabalho enorme, quer dizer, mas você falou uma coisa muito importante. Conceituação, identificação de valores claros, qual é o sentimento que você quer despertar no teu participante quando ele chega dentro do teu evento, como ele vai ser acolhido, como ele vai ser tratado, como ele vai ser recebido, quem vai dizer bom dia para ele, quem vai dizer boa tarde, qual é o briefing que você dá. O garçom que trabalha para ti, trabalhando no buffet ontem à noite, ele vai de manhã estar contigo, ele virou à noite. Por que teu evento vai ser especial na vida desse cara se você não contar para ele que você espera que esse evento seja especial para ele, ou que você faça com que esse evento seja especial para ele, dando a ele um tratamento digno? Não é esse o ponto mais de economia, quer dizer, acho que os pontos de economia, os pontos de acupuntura que a gente tem que apertar para destravar alguns nós, já não são mais os mesmos. Porque se a história é de humano para humano, o fornecedor faz parte do ser humano. Colocá-los a trabalhar numa condição que é uma antítese àquilo que a gente almeja como valor do mercado, já deixa de ser coerente. A palavra coerência entra muito forte no mercado. Organizar eventos significa ser coerente, significa você entregar os teus valores pessoais que vão ser analisados de ponta a ponta até a realização do evento e até o pós-evento, como você trabalha esse pós-evento. Portanto, essa rotação do mercado, e a gente acertou, a gente errou muito, né? Porque a gente falava, não, quando voltar vai voltar tudo híbrido, quando voltar vai voltar tudo digital. Cara, coisa nenhuma, a galera... O novo normal acabou. A galera quer saber do presencial, a galera gosta de olho no olho, abraço, a mão. Isso é insubstituível, né, cara? Isso é insubstituível e acabou. Né? É insubstituível. Assim, o falecido Flávio, né, querido amigo, dono da SRCom na época da Olimpíada, na nossa idade também, e um super profissional, filho do Abel, super profissional nesse nosso setor. Ele dizia uma frase que eu uso até hoje, Rodrigo. Como é que mede ROI no nosso negócio? ROI disso, ROI da publicidade, tem um monte de aplicativo hoje para medir ROI. O nosso negócio ainda é difícil de medir. Tem as suas métricas, é óbvio, tem lá suas pesquisas e tal. Mas é difícil medir ROI de pelo arrepiado, de lágrima. Quantas lágrimas você gerou se você emocionou na hora da palestra? É sobre isso. Né? O nosso negócio faz isso de um jeito muito poderoso e real. E a gente precisa contar com toda uma cadeia de fornecedores e profissionais que tem que estar alinhados a isso. E cada vez mais isso está difícil, cara. Está difícil a gente achar gente séria, principalmente na molecada. A molecada, ela ama isso, mas ela não entende a profundidade do compromisso ao se dedicar a fazer alguma coisa para o outro. Porque o nosso stakeholder é esse, no final. Eu toda vez que falei para alguém que eu trabalho por eventos, as pessoas associaram a muita praia, a muito show, só coisa festa. E não é mais sobre isso só. Então, na verdade, as postagens mostram coisas que não são reais, não nem dizer no meu caso, mas as pessoas enxergam a foto do mercado de eventos como aquele grande glamour do que acontece no palco. Mas evento é vídeo, evento não é foto. E o vídeo vem desde a pré-concepção, quando você começou a criar esses valores iniciais lá na frente. Aquela foto ficou bonita porque tudo foi pensado previamente. Exatamente. Para aquela foto ser bonita. Porque esse flash não acontece de uma maneira aleatória. Ele acontece porque aquilo foi provocado, aquilo foi criado, aquilo foi feito, foi planejado. Então esse time de criação, ele tem que ter essa capacidade criativa ao longo da jornada. Esse exemplo que você está dando, cara, inclusive assim, na prática, né, veja, quando a gente fazia, por exemplo, show ou um congresso, a primeira energia que a gente se dedica do ponto de vista cenográfico, para o proscênio, né? É para o palco. Ou seja, é ali que a gente vai ter a maior quantidade de flashes. Eu estou falando de uma época que a gente fazia isso para caras, tá? Ou para a TV Globo, né?
Hoje, com o celular, se você não olhar toda a jornada desse artista, palestrante, da hora que ele sai do camarim dele até chegar nesse palco, se você não cenografar todo esse corredor, se você não olhar toda essa jornada, você perde as melhores imagens em vídeo para as mídias sociais reais. Porque não é mais sobre o palco, é sobre todo o processo até o palco. Aliás, cada vez mais, o que mais interessa às pessoas é o processo até ali, né? É a vida real até ali, é o backstage, como se diz. É inacreditável, assim, isso já é uma coisa lá de trás, mas com o celular na mão mudou tudo, né? E também mudou a necessidade de treinamento e comportamento dos nossos profissionais desse setor e dos fornecedores. Porque antigamente, o Rodrigo, você sabe disso, né? Vamos falar de sustentabilidade, daqui a pouco você vai fazer perguntas sobre isso, mas antigamente a gente beleza, faz assim, escolhe aqui, cliente, como é que você quer fazer. Você quer um brinde da China ou quer um brinde sustentável? O mundo mudou, cara. Não dá mais. A primeira pergunta, quando você entra em qualquer dicionário sobre eventos, organização de eventos, basicamente o top 1 que falam para você, assim, você precisa, a primeira coisa que você tem que pensar é qual é o tipo de evento que você quer organizar. Então, eu acho isso, assim, eu não concordo. Para mim, a primeira coisa que a gente precisa pensar, antes de qualquer coisa, aprendi isso na vida. Não é o tipo de evento, é com quem você quer falar. Isso. Que público você quer falar. Antes de você determinar se é um congresso, se é um festival, se é um show, se é uma palestra, se é uma mesa redonda, né? Um hackathon, tem tanta... Com quem você quer falar? Para quem? Para quem você quer falar? Das 6 perguntas, o quê, por quê, para quem, como, quando, onde. A mais importante para mim é o para quem. Exatamente. Na aula inaugural dessa plataforma, eu falei sobre programação de evento. Como é que você acompanha a programação de evento? A primeira frase que eu usei foi exatamente essa. Você começa a criar um evento quando você entende com quem você quer falar. Isso. E aí você começa os primeiros desenhos. Então, se você tentar começar por o quê, ou por qualquer outra pergunta que não seja para quem você quer falar, você começa errado. E você começa a partir do pressuposto, porque veja só, o evento pode ser pequeno. Isso não é um mal. O evento pode ser grande. Isso não é um mal. Exatamente. Só que ele tem que ser planejado para ser pequeno e planejado para ser grande. E quando você determina bem o para quem que você está fazendo aquela atividade, quem você espera que participe, é quando você realmente começa a criar o tabuleiro para que a manipulação das peças dentro do tabuleiro sejam tuas. Não que você fique refém à mercê do que vai acontecer no mercado. E isso é difícil de ensinar para as pessoas. Muito. Esse é o grande ponto, que para mim é o maior desafio para equipes, né? Porque o ensinar, enfim, pegar profissionais ou ensinar profissionais a fazerem a engenharia, tá tudo certo. Mas essa engenharia é subjetiva. Muito. Esse é o grande segredo dessa história, né? Não é ser pequeno, ser médio ou ser grande. Eu cansei de realizar e de ir em eventos, e você também, que foram extremamente bem organizados, mas quando você faz uma pesquisa, foram muito mal avaliados. Super. E o oposto também, né? E projetos, eventos que tiveram milhões de problemas do backstage, coisas que não funcionaram, o microfone caiu, não sei o que e tal, e foram extremamente bem avaliados. Por quê? Porque eles foram planejados, né, para aquele público, independente da execução ter tido uma falha ou não. Não justifica ter falha, é óbvio, a gente vive hoje num mundo que assim, precisa tirar todas as falhas, mas assim, não é sobre a falha, não é sobre na execução. Dedique tempo a planejar que a execução vai funcionar, vai dar certo, as pessoas vão avaliar bem. Agora, faça uma coisa muito bem feita, não planejada, a chance das pessoas, dos participantes entrarem, olharem e falarem não foi legal, é muito grande. Muito grande. Gaetano, a gente vive um mundo em completa transição. Tecnologia, IA, sustentabilidade, novas relações trabalhistas, novos interesses de juventude, consumo de conteúdo ao ano. Quais são as profissões do futuro no mercado de eventos? Cara, com certeza, especialistas em IA, né? Gente que entenda, não da tecnologia, mas faça o elo entre a tecnologia e esse nosso universo. Isso não tem para onde correr. Então, a turma da inteligência artificial ela é essencial. A gente já usa e tal, mas a gente usa ainda mal, né? Porque preservar a ideia, usar a tecnologia para ganhar tempo de qualidade para as pessoas do time pensarem aquilo que a tecnologia não pensa, né? Um grande segredo. Então, essa é uma grande função. Eu me lembro muito do Community Manager. Exatamente. E não sei o que, pintando há 3, 5 anos atrás. Hoje é essencial esse entendimento da jornada online
do que a gente faz ao vivo, né? Que é totalmente diferente dos posts tradicionais aí, estáticos. Então, o jeito de fazer o live na internet, esse profissional é extremamente importante. Tem vaga para ele amanhã em qualquer agência, em qualquer produção. Fato, né? Eu acho que isso também é uma coisa importante. Quando a gente olha a parte artística, eu vejo muito aqui profissionais vindo de outras áreas para esse nosso setor, né? Você precisa atrair neste nosso setor gente de áreas completamente diferentes, né? Eu cansei de fazer evento onde eu trouxe diretor de cinema para dirigir, onde eu trouxe diretor de teatro para dirigir, né? Onde você faz, assim, você surpreende, se usa muito esse momento uau, né? Assim, como é que você faz isso? Pensando do mesmo jeito, da mesma forma, né? Então, esse sair da caixa nesse dia a dia, então, profissionais de outras áreas, que a gente inclusive nem conhece que existam hoje, contribuindo para a construção das nossas atividades, vão fazer muita diferença. E eu acho que assim, outro dia eu vi um meme desses na internet, assim, qual é a profissão do futuro? Eu não sei. Então qual é? Não sei, eu já te falei. É meu isso, tem muita coisa que vai surgir, né, Rodrigo? Sabe que independente de qual seja a profissão do futuro, eu acho que a sua resposta é completa, acho que no meu olhar é muito parecido com o teu. Seja qual for essa nova profissão, e seja qual for o novo profissional, ele vai ter que ter alguns elementos que são muito interessantes. A tecnologia, sem dúvida, é um deles. Sempre. Isso vai ser fundamental, porque essa transição toda que a gente vive, os processos se tornam muito mais ágeis quando a gente sabe utilizar a tecnologia a nosso favor. Isso não é uma novidade, portanto, isso não é uma grande mudança, isso é uma verdade que se acelerou ao longo da pandemia. Mas existe um outro pilar que já vai me fazer puxar o próximo assunto contigo, que é um assunto que é muito forte para ti, é que essas pessoas que produzem eventos vão ter que ser mais sustentáveis. Vão ter que pensar mais em ser humano, vão ter que pensar mais no aspecto do social, no aspecto do meio ambiente e no aspecto econômico no final do dia. E a sustentabilidade, então, ela ganha uma força tremenda para esse mercado, porque se aquela pessoa entra com uma conceituação que gera muito resíduos, para fazer um evento lindo, a foto vai sair do resíduo. Qualquer relação desumana de trabalho é exposta em TVs na primeira denúncia. Qualquer ato de machismo que antigamente passava, não passa mais. Portanto, a sociedade cobra muito mais comportamentos sustentáveis. Portanto, este é um novo DNA do profissional de eventos. Não é mais sobre servir coxinha e pão de queijo no coffee break, achando que essa é a solução da lavoura, ou tentar resolver os gaps daquilo que não foi bem pensado, uma programação bem montada, uma cenografia foda e com uma comida boa. Nada supera aquilo que a pessoa realmente vai fazer por lá. E quando você decidir para um evento, você não foi lá para comer e nem para ver um puta treco lindo. Você foi lá para assistir um puta conteúdo. Exato. Então, assim, essa sustentabilidade é uma causa, a sustentabilidade como um todo, né, Gaetano? Essa é uma causa muito forte. Então, não, extremamente, cara. Esse é um posicionamento muito claro e aí, de novo, a gente volta à cultura da empresa, né? A gente vem de uma geração, de uma época que a gente não pensava nisso. Pensava mesmo. E tá aí a prova, né? Tá aí o que está acontecendo no nosso planeta. Como profissional desse setor, como agência desse mercado, a gente é muito, assim, de verdade, muito bem posicionado nisso hoje. Aliás, há muitos anos, tá? Não é de hoje, há muitos anos. Eu uso sempre o exemplo do brinde, né? A gente, antigamente, oferecia o brinde mais barato. Depois a gente começou a oferecer o mais barato e o mais sustentável, né? E, obviamente, o cliente pagava pelo mais barato, né? Hoje a gente não oferece mais o mais barato. Hoje a gente só oferece sustentável. E se o cliente não quiser comprar o sustentável, não é com a gente que ele vai trabalhar com outra agência e acabou. Assim. Isso é uma questão de perdemos negócio? Perdemos, sim. Perdemos bastante negócio. Mas a gente se posicionou. Eu estou dando este exemplo, mas esse exemplo vale para uma série de coisas. E aqui, Rodrigo, né, juntando com a tua pergunta anterior, né, o profissional do futuro para o nosso setor é um profissional que já na verdade não é tão futuro assim, né? Se ele não tiver esta consciência, este posicionamento, se ele não assumir isso como uma realidade, ele não vai ter vaga mais daqui, né? Ele não vai ter vaga, não é na HL ou na minha agência ou na sua, ele não vai ter vaga no nosso setor. Porque essa é a grande mudança do nosso mundo. E não é só sobre meio ambiente, é sobre tudo. Eu vou te dar um exemplo claro. Um cliente nosso, agora recentemente, né, a gente apresentou um portfólio de promotores para um evento dele, um stand,
E a gente apresentou um portfólio de promotores inclusivos, né? E tinha algumas pessoas oversize, né? Legal, adorou, vamos lá, contratamos, né? A carga horária dessas pessoas tinha que ser menor, porque para uma pessoa, uma promotor, né, oversize, trabalhar 8 horas em pé numa feira, não consegue. O tempo de descanso, o cuidado com esse profissional tem que ser diferente, né? Isso virou uma discussão que a gente praticamente entregou a conta para o cliente e falou, olha, não trabalhamos mais para você. Porque ao mesmo tempo que o cliente entende que tem que ter, não tem noção que tem que ser tratado de uma forma específica, diferente, tem que ter um cuidado diferente com os profissionais que estão trabalhando ali, né? Isso foi um exemplo real que eu estou te dando aqui, né? Ou seja, a pessoa não podia ficar em pé, ela não tinha condição de ficar em pé. Então assim, eu quero uma pessoa acima do peso porque eu acho legal ter, mas eu não dou a condição para ela trabalhar porque ela é acima do peso, porque ela tem que ser como qualquer outra. Desculpa, não existe isso. Esse exemplo é real. Então, esse tipo de situação, se você não tem gestores e profissionais do mercado preparados para isso, não vai rolar. E aí o grande desafio nosso, como gestores deste negócio, está em olhar para a juventude e fazer a juventude, ouvi-los, né, a escuta deles, mas entender que eles também mudaram. Não dá para a gente contratar um moleque de 22, 23 anos achando que ele vai trabalhar como a gente trabalhava na idade dele. Não rola mais. Exatamente. Cara, a sustentabilidade, ela está, como você acabou de dizer, ela está muito conectada aos valores humanos. Quer dizer, você... ou isso é uma filosofia de vida, isso, se a gente analisar uma árvore, isso é uma raiz. Isso é um galho. Quer dizer, e acho que a sustentabilidade no mundo dos eventos, ela se perde muito quando as pessoas tentam colocar a sustentabilidade como um galho de uma árvore, não como uma raiz. A essência da construção de um evento, quando você pensa de maneira sustentada, está na raiz do projeto. Está quando você começa a concepção da criação das coisas. No mundo de eventos associativos, que é um mundo de congressos, feiras de negócio, algumas entidades mais ricas, mais pobres, aquelas que não captam tanto dinheiro, que dependem muito do resultado do evento para poder viver, boa parte delas estão optando para 3 caminhos, são muito clássicos. Cada vez menos cenografia, gerando menos resíduo. Cada vez menos comida, portanto oferecendo menos tipo de serviço, porque afinal de contas, o cara tomou café da manhã, ele vai almoçar, o intervalo, que era aquela abundância, quando você multiplica aquele valor por X mil, claro, é muita grana. E eu não estou aqui condenando. Prática de mercado, prática de servir. É bom ter, mas isso aquilo que era o must have do passado, virou should have. Se der, ótimo. Se não der, corta. Viagem de palestrante, alguma coisa parecida com isso também. Quer dizer, até no conteúdo, esse mercado começou a analisar para dizer o seguinte, cara, não dá para pagar passagem para todo mundo. Vou ter que escolher algumas... Essa é uma grande mudança na pandemia para a gente. Bem grande. Você poder conectar ao vivo de qualquer lugar. Mas assim, você criou o Eu Apoio, né? E o Eu Apoio tem uma missão nessa questão social, ambiental, muito forte. Seria legal você falar um pouco do meu apoio. Cara, legal. A Eu Apoio tem 8 anos, né? Ela nasce logo depois da Olimpíada de 2016, né? A nossa crise dos 40, não sei como é que foi a sua. Eu digo que o resultado da minha crise dos 40 foi a Eu Apoio. Toda essa energia para organizar grandes eventos, para organizar campanhas publicitárias gigantes, turnês de artistas, a prospecção de vários clientes durante essa carreira toda até ali 2016, olhei uma hora no espelho e falei, gente, essa energia toda que eu esse conhecimento todo que eu desenvolvi profissionalmente, eu uso para vender cigarro, para vender cerveja, para vender carro, para vender perfume, para vender, sei lá, para vender coisas importantes, essa no nosso dia a dia. A gente faz isso para vender, né? Conhecimento, né? E se eu usar isso para vender algo que ajude de verdade a sociedade? Foi um pouco esse o meu incômodo, né? E aí nasce o apoio com a missão de conectar pessoas e empresas a causas sociais. Na brincadeira a mesma coisa que a gente está falando aqui, que a gente faz, e não só eventos, mas de um modo geral comunicação, patrocínios muito, só que para projetos sociais. Então, nasceu como uma plataforma, tech, né? Uma social tech, como se diz no mercado hoje, mas ela está evoluindo para outros lugares, até porque quando a gente começou, era talvez a única. Tinha 1 ou 2. Hoje tem 50, né? Então, eu acho que a Eu Apoio cumpriu o papel dela de social tech. Ela precisa ir para outras missões,
que são missões na mesma área, mas assim, como é que a gente chama mais atenção para projetos sociais que estão ali na linha de frente engajando o nosso planeta? E principalmente, Rodrigo, como é que a gente engaja pessoas nisso? A gente brinca que o modelo da Apoia é B2B2C hoje, né? Você fazer uma campanha aberta para doação é muito investimento em mídia, é melhor pegar essa grana e doar do que ficar fazendo uma campanha para arrumar a doação das pessoas. Agora, quando a gente faz isso via crowdfunding, match funding, junta funcionários, colaboradores, que em um clique você engaja todo mundo e doa, aí o bicho pega. Então, você pega, por exemplo, eventos associativos, né? Quantas pessoas que participam de eventos associativos topariam pagar mais R$1 para doar para um projeto social, por exemplo, ligado àquele projeto, àquele tema? É sobre o comportamento das pessoas, e esse comportamento está mudando há muitos anos. Em 8 anos, a gente transacionou R$280 milhões em doações de clientes nossos, de fornecedores e de pessoas que participam dos nossos eventos e dos eventos dos nossos clientes que a gente organiza desde o início da Eu Apoio. É um belo número, né? E a gente traduziu isso lá em quantos cachorros ajudados, quantas árvores plantadas, tem uma métrica bem legal. Então, assim, é um projeto que me deixa muito feliz e que agora, né, eu não sei quando vai ao ar, mas daqui a 20 dias, aliás, já está convidado para a pré-estreia, a gente solta um documentário incrível, patrocinado pela Visa, organizado pela Eu Apoio e pela Giros, que é uma produtora de cinema especializada em documentários, um documentário chamado Com Causa, que tem um pouco desse solavanco que a gente está falando aqui, sociedade, acorde pessoas, acordem profissionais de eventos, acordem. Vocês podem fazer a diferença no dia a dia do nosso planeta, das pessoas, se você fizer um pequeno movimento. Por exemplo, tirar copo de plástico do backstage. Por exemplo, diminuir a quantidade de comida ou de cenografia no evento associativo. Sim, não é só por dinheiro. É pelo todo, né? Esse mais com menos. Se a gente não assumir isso agora no nosso DNA, cara, a gente está morto. Os nossos netos não vão sobreviver. Entendeu? Sensacional, sensacional. Esse tema eu acho que tem que ter muita fundamentação humana para você poder militar bem na sustentabilidade. Tem que ser realmente uma causa. Algumas palavras se perderam pela amplitude que elas podem dar para as coisas. Inovação. A sustentabilidade passou para uma etapa onde ela estava virando a mesma coisa, porque a sustentabilidade é o tripé. Quer dizer, se você faz uma ação social, e a responsabilidade social, ambiental e econômica. Portanto, o tripé é a sustentabilidade. E essas ações acabaram ficando divididas e o mercado acabou se perdendo um pouco, dizendo que tudo era sustentável. Então, assim, é um pilar excelente que está tocando, porque essa é uma história sobre comportamento, esse mesmo. Claro. Essa é uma história sobre aquilo que você tolera, aquilo que você não tolera, enquanto valor de vida. Porque quando você se dispõe a perder uma conta em detrimento ao teu valor, é porque o teu valor é intransponível. Sim. E a cultura organizacional só se cria quando os valores dos donos ou daquilo que vai ser colocado para a empresa é uma coisa intransponível. É isso aí. E isso tem um valor enorme para o nosso mundo de hoje, porque a gente vive uma sociedade onde a capacidade de arrasta para o lado, puxa para cima, puxa para baixo, exclui, bloqueia, cancela, cliques que levam as pessoas para alguns lugares muito perigosos, torna tudo muito fácil. Portanto, a conceituação humana, onde você vai entender aquilo que você realmente é e aquilo que você realmente acredita, fica para depois, porque você não obrigatoriamente tem que cuidar dessa parte. Você precisa primeiro entregar. Cara, aí, você tem que entregar. Isso mudou. Isso mudou. O que mais mudou e vai mudar cada vez mais é exatamente esse eu preciso entregar. Peraí, você precisa entregar o quê? Isso. É sobre o que você precisa entregar. Isso é cultura, isso é compromisso. Né? A gente pode, hater vai ter para sempre. Sim. Né? Vai ter gente falando mal de você, vai ter gente falando mal de mim, vai ter gente falando mal dos eventos que a gente organiza. Né? O que a gente não pode abrir mão é do compromisso que a gente assume ao realizar isso. Se o compromisso, Rodrigo, que a gente assume é verdadeiro, podem falar mal. Isso não impacta a gente, não impacta o nosso cliente, isso não impacta. Né? Impacta quando a gente sabe que tem alguma coisa que foi com má intenção. Porque, inclusive, é o seguinte, você não olhar tudo, não planejar direito, escapar uma coisinha, beleza, você vai te impactar porque você escapou, você não vai deixar fazer na próxima. Né? Mas tem gente ainda no nosso setor que sacaneia, que fala que faz e não faz.
Eu digo, quando a gente fala de sustentabilidade na agência, aliás, eu vou te fazer uma provocação para a plataforma, inclusive. Boa, no bom sentido, né? A gente não quer mais compensar carbono. A gente quer emitir menos carbono, né? Quem hoje no nosso setor fala sobre isso? Né? Cadê um manual de realização de eventos sustentáveis? Cadê a rede de fornecedores para gerar isso? A gente está começando a olhar para isso agora, não como agência, mas como setor. A minha contribuição para o nosso setor, ela depois de tanto tempo de carreira, está muito nesse olhar. Assim, eu não quero vender um manual, não quero nem construir, eu quero. Por que a gente não se junta e faz isso? Por que eu não coloco isso na plataforma? Assim, se você quer olhar o seu congresso, o seu evento associativo, de uma forma sustentável, quais são os KPIs que você tem que olhar? Precisa ter. Assim, primeiro, esse convite está topado, mas você acabou de assumir a coautoria da história. Então, vamos embora. Vamos negócio junto. Não vamos fazer porque precisa ter. Fechado. Não, isso é fundamental. Fundamental. Porque a sustentabilidade não pode virar um discurso da boca para fora. Isso tem que tocar o coração das pessoas. As pessoas perceberem que a mudança que acontece no planeta é fruto e consequência daquilo que nós decidimos no momento de hoje. Exato. E que o preço a ser pago talvez não seja tanto na nossa geração. A gente esteja pagando alguns preços de gerações anteriores que não olhavam para isso por falta de conhecimento. A nossa geração já tem mais conhecimento. Sim. Mas as próximas vão vir com mais. Portanto, a gente começar a acertar significa a gente poder ser um berço melhor dentro de casa. Porque se o filho bebe de uma água segura, onde ele entende a importância desse desafio de construir esse mundo melhor na base, ele não vai se tornar, a chance dele se tornar um cara com ele na frente é muito menor. Falta 5 minutos para a gente poder acabar. Tem 2 perguntas só fazer. Então, assim, esse papo, eu sabia que eu tinha uma certeza eu tinha com você. É que nós não vamos conseguir matar todos os assuntos em uma só. A gente vai ter que fazer mais. Eu volto. Você vai ter que voltar. Mas eu queria te fazer 2 perguntas, que são as seguintes. A vida de evento, não, é uma vida que a gente passa por muita luta, por muita batalha, por muita pancada, pancadas justas, pancadas injustas, alguns momentos de muita glória também, de você se perceber sendo relevante para a construção de um mundo melhor, criando esse arrepio na pele das pessoas. Então, minha pergunta para ti é a seguinte: qual o momento de algum projeto que você estivesse entregando, escorreu uma lágrima do teu olho e você disse, porra, é isso, peguei aqui? Eu acho que em vários, assim, mas de bate-pronto, o dia que a gente fez, e aí não foi só um evento que eu fiz, eu estava nele, eu fiz também, mas não sobre a realização dele, mas sobre o resultado dele, né? O dia que a gente acabou a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos 2016, para mim foi muito especial. Eu não estava responsável por esse evento, quem estava, inclusive, foi o Flávio, que eu citei aqui, um grande amigo. Mas a gente fez o Boulevard Olímpico, a gente fez a transmissão de todos os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro para quem não podia pagar o ingresso para ir lá ver, né? Então, abrir aquele sinal, ver aquele espetáculo acontecendo, ver 1 milhão de pessoas assistindo gratuitamente, ver que não deu nada errado para quem estava vendo, né? Porque para trás sempre dá. Muito bom. Backstage sempre dá. Sempre vai dar errado alguma coisa. Mas não é sobre não dar errado, é sobre como é que você lida com o que vai dar errado. Ali foi uma lágrima que me escorreu assim, muito, muito importante. Não pelo tamanho, de novo, mas pela importância daquilo, né? A gente precisava, recebendo pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos, o maior evento do mundo, na América Latina. Não teve nenhum outro país aqui. Brasil, Rio de Janeiro recebendo aquilo, né? Olha que recado para o mundo, né? Assim, podia ter acontecido qualquer coisa, como aconteceu várias, mas ali naquela hora era muito importante para a gente que aquilo desse certo, que a gente passasse essa mensagem para o mundo como foi, né? E ali escorreu uma lágrima que foi muito especial, né? Uma lágrima não só de fazer parte daquilo, de estar organizando, né, uma coisa enorme, mas uma lágrima de saber que a gente estava conseguindo passar para o mundo uma mensagem brasileira com a nossa cara, do nosso jeito, né, com as pessoas felizes na rua. Aquilo foi muito especial, né? E eu acho que eu vou, essa lágrima, né, desse dia escorreu do olho direito, só do direito. Eu acho que agora, daqui a um mês, vai escorrer do esquerdo, porque esse G20 que a gente está lá ativamente participando, ele também tem essa mensagem, né? Você fazer um projeto mundial transmitido para mais de 200 países para combater a fome e a pobreza,
é de um tema colossal, né? E aí, repito, né? Qual é a organização, qual é o processo? Cara, isso tem, a gente tem que ter, a gente tem que discutir isso, mas qual é a mensagem? Qual é o propósito, né? Que público é esse? Isso a gente está agora, daqui a um mês fazendo isso. E essa lágrima vai escorrer do lado esquerdo. O dia que acontecer, eu acho que vai escorrer do lado esquerdo. Você vai voltar aqui para contar o G20. Esse é o convite que eu já te faço. Porque a plataforma, o que a gente também quer fazer, Gaetano, é trazer cases concretos. Então, assim, quando acabar o G20, vem de novo para falar sobre o G20, assim, sabe? O desafio da organização, como é que foi realizar, o que você passou e tudo mais. Então, essa resposta foi maravilhosa. Mas, para finalizar, eu tenho uma pergunta para te fazer, que é a seguinte, meu irmão. O que o Gaetano, de 16 anos, 18 anos, diria para o Gaetano de hoje? Olha. E o que o Gaetano de hoje diria para esse menino de 16, 18 anos? Vamos lá. Profundo isso, hein? Eu acho que o garoto de 16 anos, o Gaetano de 16 anos, talvez a mensagem dele para esse Gaetano que está sentado aqui hoje com 48 seria, né? Calma que vai dar tudo certo. Acho que a mensagem talvez fosse essa, assim. Segura a ansiedade, né? Vai dar tudo certo. Porque nessa idade a gente não sabe o que a gente vai fazer. A gente vem com aquela tara que é maravilhosa e não tem processo, não tem organização, a gente tem só a vontade, né? Ao contrário, quando eu olho para trás, assim, a mensagem que eu daria para aquele molecão lá, né, que veio parar aqui hoje sentado a teu convite, mantenha essa energia, mas tenha foco. Foco. Assim, certeza, foco, né? Ouça os mais velhos e tenha foco. Acho que esse é o recado que eu daria para aquele garoto, né? Porque como eu não tive pai, eu precisei escolher outras figuras masculinas da minha vida, né? O meu treinador, os meus sócios, né? Assim, algumas figuras que foram muito importantes para mim nessa jornada pessoal, mas obviamente profissional até aqui, né? E quando eu olho para trás, eu digo assim, cara, senti falta lá atrás, mas não faz falta quando você tem foco e escolhe de verdade, né, os caminhos corretos. Eu acho que eu escolhi, na maior parte da minha vida, caminhos muito, muito corretos. Teve um ou outro deslize ali no meio do caminho, né, como qualquer adolescente, como qualquer um, mas assim, olhando para trás é isso, assim, foco, né, continua na disciplina, né, você vai errar o caminho, mas tenha a capacidade de olhar a luz no fim do túnel para voltar em direção a ela. Rapaz, assim, a frase que você fala, que é um pouco desse filho, essa entrevista sobre calma que vai dar tudo certo, é quase um mantra. É um mantra para o nosso negócio. Calma que vai dar tudo certo. E se não der certo, pode ter uma certeza. Não chegou o momento, mas vai dar tudo certo. Porque essa história só acaba quando ela é bonita. Exato. Não tem jeito. Se ela é feita de coração, se ela é feita com propósito, se ela é feita por um time composto de pessoas que conseguem acreditar nos seus valores pessoais e corporativos, ninguém se propõe a errar com quem tem causa. As pessoas se propõem a errar com quem não tem causa. Quando eles percebem fragilidade do outro lado. Quando a pessoa tem causa, quando a pessoa tem essência, quando a pessoa tem uma raiz forte, e essa raiz não chacoalha, a pessoa não é ofensiva, não é agressiva, ela sabe construir, ela sabe conversar, as pessoas tendem a não querer falhar com ela. E existe uma frase que eu precisava te falar para poder acabar essa entrevista, que é Gaetano sendo Gaetano, e essa frase te diz quem foi meu oráculo nessa entrevista para ti, querendo a Santa Rita, sou direito sua sócia. Gaetano sendo Gaetano. Essa é a frase que ela pediu para te dizer. Gaetano, eu não tenho palavra para te agradecer. Eu que não tenho. Quanto você enriquece o nosso setor. Filosofia de vida, missão, visão, valores, uma coisa muito clara na tua cabeça. Acho que quem assistiu esse conteúdo até o final ganhou um presente do que é ser empresário no mundo de hoje. E ser empresário de uma forma muito generosa pode ser muito mais legal do que ser um empresário de uma forma onde o lucro importa, onde a questão financeira é o fim da linha. Ela é tão importante quanto a você cumprir na Terra as missões com as quais você almejou enfrentar para poder construir esse mundo melhor. Acho que essa é a nossa primeira conversa aqui. Ela deixa muito claro que os seus valores humanos são muito conectados com as suas causas corporativas, o que não te obriga a ser duas pessoas. Você pode ser eternamente a mesma pessoa. E isso te facilita muito a vida, porque você não vai gastar tempo tentando justificar o que você não acredita. Você vai numa essência muito clara, e essa entrevista deixou muito claro que os seus valores são a construção da tua verdade.
e que essas não estão sob negociação. Não há uma mesa para negociar as tuas próprias verdades. As suas verdades são intransponíveis. E acho que isso te torna o grande profissional que você é, a grande referência que você é. E se esses caras todos te convidaram para ser sócios, é porque eles enxergaram isso em ti. Com certeza. E eu te agradeço muito, primeiro, por ter vindo, por ter topado esse convite para vir aqui. É um projeto novo, sabe, com pouca gente olhando para a gente agora, mas que a gente almeja que tenha muita gente, porque a ideia é formar mão de obra para esse mercado, a ideia é formar opinião para esse mercado, e acima de tudo mostrar, a gente não está sozinho. A gente tem gente para a gente poder se inspirar, e a gente não tem que se inspirar em gente de fora do mercado. Tem gente de dentro do mercado que a gente pode se inspirar e transformar essa conversa numa conversa muito legal. Então, cara, obrigado pela tua generosidade de ter vindo aqui no momento que você está corrido pra caramba, com um projeto enorme para entregar. Obrigado pela amizade. Acho que toda vez que a gente tem um amigo como você, o mundo fica mais fácil, o mundo fica melhor, porque a gente consegue se inspirar, cara. E se inspirar nesse mercado de eventos, assim, meu pai é a minha grande inspiração no mercado de eventos, assim, sabe? Mas quando eu me deparo contigo, assim, que eu converso contigo, como eu falei no começo, foram 5, 6 vezes que a gente se encontrou ao vivo, mas é uma conexão que parece que a gente se conhece há muito tempo. Verdade. E isso é fruto de uma amizade, de uma admiração. Cara, e respeito. Cara, obrigado por você ter vindo. O teu recado final para a gente poder encerrar esse primeiro EACast. Em primeiro lugar, eu que agradeço o convite, né? E a surpresa de saber que é o primeiro, eu fiquei emocionado, né? É uma honra estar aqui. Que você fala sobre a nossa relação, que ela é curta, né? Ela tem pouco tempo, mas ela parece uma relação de vida de verdade, porque a gente tem valores muito parecidos, a gente se respeita nisso, a gente se encontra nesses valores. Então, queria, em primeiro lugar, agradecer você, né? Agradecer a todo o time de produção que está aqui, né? Porque é essa galera que faz acontecer a produção, é a relação. E você usou uma palavra muito bonita, que ela é o meu guia, Rodrigo, há alguns anos já, né? A palavra inspiração, né? Que essa nossa conversa possa inspirar, né? Inspirar todo mundo que está assistindo a entrar nesse nosso negócio de doido, mas incrivelmente lindo, né? Que é a organização de eventos, que possa inspirar os jovens, não só, né, os mais velhos, que já fazem, mas os mais jovens. Acho que essa é a minha missão na metade da minha vida hoje, não é mais só organizar grandes eventos e tal, mas sim inspirar mesmo as pessoas a fazerem esse nosso negócio de um jeito diferente, com muito mais amor, com muito mais generosidade, com muito mais carinho, pensando de verdade no impacto que geram ao mundo, que assumam um compromisso diferente do só realizar, organizar, ganhar dinheiro, né? Então, inspiração é a palavra que vai ser tatuada aqui no braço desse nosso encontro hoje. Obrigado. Maravilha, cara. Obrigado a você. Assim a gente chega ao final do nosso primeiro podcast da plataforma Eventos Associativos e eu te vejo muito em breve. Obrigado. Valeu, Gaetano. Obrigado você. Valeu.